A paz do Senhor, seja bem-vinda, seja bem-vindo para mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, dando continuidade ao terceiro trimestre da EBD, Sala dos Jovens. Hoje estaremos estudando a lição de número 11, do dia 15 de setembro de 2024, que é o Dia Nacional de Missões. Estaremos estudando o tema Revelações sobre o Tempo do Fim. O texto principal da nossa lição de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 15, que diz o seguinte: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhante de homem. O resumo da lição: o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Texto bíblico em sala, Daniel capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz o seguinte: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, acontecendo quando vi que eu estava na cidade de Suzã, na província de Elão, vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, a qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Louvado seja Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, dando continuidade à EBD Jovens no terceiro trimestre de 2024, a qual estamos estudando na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Eu quero te convidar, você está conosco. Essa lição hoje vai ser uma lição bem objetiva, até porque o estilo da lição é um estilo mais teórico, né? Eu gosto muito de lições práticas, mas sempre acontece da gente no trimestre ter alguma lição bem teórica, e essa é um exemplo desse tipo de lição, né? Lição bem teórica. E eu convido você a ficar conosco. Já estou aqui em mãos com as revistas do próximo trimestre. Essa aqui vai ser a revista dos jovens e essa aqui vai ser a revista dos adultos. E no decorrer dessa lição, se você tiver interesse de receber em PDF essas novas revistas, eu te convido a ficar no decorrer da lição. Eu vou te explicar o que você precisa fazer para receber a sua lição ou dos jovens ou dos adultos, tá bom? Dando continuidade a essa lição de hoje, como eu falei, eu pretendo fazer uma lição bem objetiva. E se você que está chegando pela primeira vez, muito prazer, eu sou o irmão Edival Filho, estou como professor da EBD, crescendo junto com os nossos alunos e professores ali da nossa congregação, e eu me sinto honrado de ter a sua presença aqui comigo. Se você está chegando pela primeira vez, deixa aqui no comentário para que eu possa te conhecer, beleza? E se você achar interessante esse conteúdo, toda semana eu trago as lições da Escola Bíblica Dominical, e agora eu criei uma playlist que tem um título de Professor para Professor. Se você é professor ou deseja ser um professor, uma professora da EBD, independente da faixa etária, eu vou te sugerir daqui a pouquinho você assistir essa playlist, que eu estou começando a fazer esses vídeos direcionada para os professores da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, se inscreve no canal para que você possa sempre receber os nossos conteúdos, tanto as lições da EBD, como os vídeos de professor para professor, ou até mesmo as reflexões, os devocionais, que aqui eu vou estar sempre trazendo. Estou me organizando para sempre ficar trazendo aqui esse tipo de conteúdo para o teu crescimento espiritual, porque esse é o meu propósito. Se você desejar vir caminhar conosco, esse é o momento. Eu tenho notado que muitos irmãos e irmãs, para a glória de Deus, têm acompanhado os meus vídeos,
têm assistido os meus vídeos, mas esquecem de fazer a inscrição. E eu peço, é muito importante para o feedback aqui para mim, para eu entender que vocês realmente estão gostando do conteúdo aqui do canal. Bem aqui embaixo, bem aqui desse lado, tem um botãozinho com o nome inscrever-se. Você clica nesse botão e depois vai aparecer a opção todas, para que sempre que eu postar um vídeo você ser notificado. É muito importante para o crescimento do canal, para que a gente possa alcançar mais vidas, porque quando você faz isso, a plataforma entende que o nosso conteúdo é importante, é relevante e vai expandir, vai sugerir para mais pessoas, tá bom? Eu estou insistindo um tempo a mais com relação a isso, porque isso é muito importante. Tenho notado essa questão e eu tenho visto que 85% das pessoas que acompanham os meus vídeos não são inscritos do canal. Então, por isso que eu estou fazendo esse apelo para você. Talvez você ache que é inscrito, mas dê uma olhadinha aí. Se não for, se inscreve agora para não perder nenhum conteúdo, beleza? Vamos aqui para a nossa lição de hoje. Desculpa ser chato em relação a isso, mas é porque, como criador de conteúdo, isso é muito importante que vocês façam essa inscrição para que, justamente, como eu falei e repito, para a plataforma entender que o nosso canal é relevante e possa impulsionar aí para mais vidas, beleza? O ponto 1, ele vai nos falar o seguinte: a visão de um carneiro e um bode. Subtópico 1, características da visão. A visão do capítulo 8 ocorre no 3º ano do reinado de Belsazar. Aí se você é professor, você já destaca essa informação aí, que essa visão que Daniel teve no capítulo 8 foi uma visão no 3º ano do reinado de Belsazar, por volta de 550 a 549 a.C. Não se tratava de uma visão pelos olhos físicos e nem imaginação da mente humana, mas uma revelação celestial, concedida pelo Senhor ao seu servo. Então, a característica dessa visão, primeiro ponto, foi uma visão que Daniel teve no 3º ano do reinado de Belsazar, aproximadamente 550 a 549 a.C., e não foi uma visão humana, não foi uma visão algo imaginável, não, foi uma revelação do próprio Deus para o profeta Daniel. E a gente, no decorrer da lição, vai entender um pouco mais sobre essa característica dessa visão e tentar aqui se aprofundar um pouco, por mais que a lição de hoje seja uma lição mais teórica, mas a gente vai tentar se aprofundar um pouco nessa visão que Daniel teve, tá bom? Então, o primeiro subtópico é essa característica da visão. O segundo ponto, o carneiro. O primeiro animal da visão do profeta é um carneiro que possuía duas pontas, que no caso são 2 chifres, simbolizando o Império Medo-Persa, certo? O Império Medo-Persa a visão do carneiro está simbolizando o Império Medo-Persa. Primeira informação interessante aqui da visão. Os 2 chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representa a história destes 2 impérios que se unem após a conquista da Média por volta de 550 a.C., dando origem ao Império Aquemênida. O chifre mais alto aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente. Então esse carneiro representa o Império Medo-Persa, certo? O chifre mais alto, eram 2 chifres, né? O chifre mais alto representa o Império Pérsia e o chifre menor representa o Império Medo. Por isso essa junção do Império Medo-Persa, beleza? E o ponto 3, Ciro o Grande. Esse foi o líder responsável por essa unificação e posteriormente pela tomada da Babilônia. E é o mesmo que o profeta Isaías, né? Deus usou o profeta Isaías cerca de 200 anos antes do nascimento do rei Ciro. Isaías já tinha profetizado, né? Deus já tinha usado o profeta Isaías em relação a Ciro. E conta alguns historiadores que, certo dia, Ciro estava ali sem sono, né? Assim como a gente estudou na lição dos adultos, Assuero estava sem sono e pediu para trazer as crônicas, os livros históricos do rei, do império.
Assim também, historiadores contam que Ciro teve essa mesma situação. Ele pediu para trazer os livros históricos ali, as crônicas dos livros, que no caso foi os livros que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. Então Ciro pede para trazer para ele e de uma provisão divina, eles fazem a leitura justamente do profeta Isaías, quando Isaías tinha profetizado acerca de Ciro. E dizem os historiadores que Ciro entende que ali realmente era Deus que estava lhe dando a condição de conquistar muitas nações. Então a gente vai ver um pouquinho também sobre essa questão de Ciro, o quanto ele foi importante para a história dos judeus. A gente vai entender também um pouquinho, basicamente, nessa lição de hoje. De acordo com o relato de Daniel, Ciro era um conquistador implacável, sendo invencível em suas campanhas militares, o que o tornou um líder poderoso. Também é conhecido por sua atitude respeitosa em relação aos inimigos derrotados, tratando os povos conquistados com tolerância. Então, diferentemente do Império Babilônico, que o Império Babilônico ele foi um império que ele trazia o povo cativo, né? Ele conquistava as nações e trazia cativo para o seu império. Isso que foi o último império que fez esse tipo de ação, né? Já os demais, no caso o Império Medo-Persa e os demais impérios, eles mantinham a população, as pessoas na sua própria nação e eles criavam governadores, enfim, pessoas, lideranças para ficarem ali governando as pessoas na sua própria nação. Então a Babilônia foi o último império que fez essa atitude de trazer as pessoas cativas, né? É tanto que Daniel, nesse contexto, ainda estava em Suzã, né? Que foi seguidamente conquistada que na verdade Babilônia foi o primeiro império e depois o Medo-Persa conquistou a Babilônia, criando ali a cidade de Suzã, que era a capital do império. Então Ciro foi esse cara que ele uniu esses impérios, Medo-Persa, e ele tinha essa tolerância com as pessoas, com as nações que ele conquistava. O ponto 2, ele vai nos dizer o seguinte: o bode e o pequeno chifre. Então, nesse tópico 1, a gente entende uma forma bem ampla, bem panorâmica sobre essas características da visão que Daniel teve, que foi o carneiro e a questão do rei Ciro, né? O ponto 2, ele vai falar sobre o bode e o pequeno chifre. O bode peludo que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro é o rei da Grécia, que no caso aqui é o Alexandre o Grande, né? Identificado na história como Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, amplamente reconhecido como um dos maiores líderes militares da história, graças às suas conquistas expansivas pelo mundo, conhecido na época, educado pelo filósofo Aristóteles, ou seja, Alexandre o Grande era muito ensinado, era um discípulo, vamos dizer assim, do filósofo Aristóteles. Também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada helenização. O fato do animal surgir sem tocar no chão mostra a velocidade da sua expansão. Em 12 anos de reinado, Alexandre tinha um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. A gente viu em lições passadas que Alexandre o Grande, ele, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui rapidinho, se eu não me engano foi na lição 10. Exatamente, foi na lição 10 que Daniel também teve uma visão que ele viu os animais e um dos animais era o leopardo, né? Então, esse leopardo simboliza aqui o Alexandre o Grande, que era um cara que rapidamente ele conquistava as nações, ele era um cara muito rápido para conquistar as nações. É tanto que ele destaca essa informação, ó, em 12 anos de reinado, Alexandre tinha um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia, né? Então, ele foi muito rápido na conquista das nações, Alexandre o Grande. E ele viveu muito pouco, né? Ele morreu com 33 anos. O ponto 2, ele vai falar sobre os 4 chifres. Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade, sem sucessor familiar, cumprindo-se a profecia de que o seu reino seria quebrado e repartido, mas não para a sua posteridade.
Os 4 chifres que surgem referem-se à divisão do reino depois da sua morte, que desencadeou uma série de lutas entre os seus generais, Cassandro, Lisimaco, Ptolomeu e Seleuco. O império foi então dividido em 4 partes, cada uma governada por um dos generais. Cassandro reinou na Macedônia, Lisímaco reinou na Trácia e Ásia Menor, Ptolomeu reinou no Egito e Seleuco reinou sobre a Síria e o restante do Oriente Médio. Este último reino incluía a Judéia naquela ocasião e será ele o palco da sequência da profecia. O ponto 3, o pequeno chifre. Enquanto Daniel observava, viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre, que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu, profanando o santuário. Historicamente, esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, pertencente à dinastia Seleucida. Embora não fosse herdeiro direto do trono, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV Filopátor, em meio às intrigas e disputas. Ao assumir o trono sírio, mudou o título para Antíoco Epifânio, isto é, Deus manifestado, reinando de 175 a 164 a.C., dotado de um temperamento cruel e sanguinário. Esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando o seu extermínio. Em uma de suas campanhas militares, invadiu Jerusalém e profanou o templo, conforme a visão de Daniel. Posteriormente, proibiu as práticas religiosas judaicas. Isto deu lugar à revolta dos Macabeus, lideradas por Judas Macabeus. Então aqui, como eu falei, uma lição bem teórica, né? Aqui a gente vê essa questão já do bode, que foi a visão que Daniel teve. Ele viu um carneiro, depois viu o bode vencendo o carneiro, né? Vamos dizer assim. Então é algo assim bem interessante, que é a história e a escatologia, né? Que a gente aprende aqui sobre essa questão. E lembrando, quando se fala de escatologia, né, muitas pessoas têm medo de estudar escatologia, muitas pessoas têm medo de ler o Apocalipse, mas interessante que a minha história de leitura da Bíblia começou lendo Apocalipse. Não sei se você me acompanha já há muito tempo ou se você é novo por aqui, mas eu vou repetir essa história que é interessante. Eu, antes de aceitar a Cristo como meu Salvador, um vizinho da minha irmã, eu gostava sempre de ir na casa da minha irmã, e esse vizinho da minha irmã, ele queria saber de uma curiosidade da Bíblia que ele ouviu falar, que tinha escrito na Bíblia, e segundo ele, estava escrito em Apocalipse, e ele não sabia ler, né? Infelizmente. E ele perguntou se eu poderia ler para ele. E todo dia que eu ia para a casa da minha irmã, a gente ia para a calçada lá e eu fazia a leitura de 1 ou 2 capítulos de Apocalipse e fazia essa leitura para ele. Acabou que eu comecei a ler Apocalipse, depois que eu lia para ele, eu entrava e eu fiquei curioso, ficava lendo Apocalipse e acabou que não tinha aquilo que ele queria saber sobre essa curiosidade que ele tinha. Mas o que isso gerou para a minha vida? Gerou o desejo de ler a Bíblia, coisa que eu não tinha, né? Não tinha experiência com Deus, não estava servindo ao Senhor. E acabei que tendo interesse de ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia em outros livros, comecei a ler o Evangelho de Jesus, enfim. Então, o meu início por leitura da Bíblia foi praticamente antes mesmo de eu aceitar a Cristo, mas depois que eu aceitei a Cristo, aí que melhorou ainda mais, porque eu sempre gostei de ler. Eu sempre falo isso aqui para vocês, a importância da gente ler a palavra e não ler por ler. A gente lê se alimentando mesmo, lê sublinhando, marcando, destacando. Sempre eu vou falar isso aqui para você, porque é muito importante para o nosso crescimento, para nosso fortalecimento espiritual. Isso é tão interessante, tão importante, fugindo um pouco aqui do tema da lição, mas no contexto aqui que eu estou conversando com você, na minha leitura devocional de hoje, estava lendo e me deparei com um versículo, eu vou compartilhar contigo, Salmo 119, os versículos 9, 10 e 11. Olha o que diz. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra?
De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Aí o versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Deus. Então, olha a importância de ler a palavra, de meditar na palavra, de buscar se aprofundar na palavra de Deus. É lamentável a questão da igreja brasileira, que interessante que uma coisa puxa a outra, que é um diálogo, é uma conversa de irmão, de amigo. Eu vi uma imagem esses dias num grupo do WhatsApp, que era o seguinte, uma pessoa dizendo o seguinte, a imagem dizia o seguinte, o camarada olhando para o céu e dizendo, Deus, fala comigo. E a outra imagem, uma segunda imagem, era Deus estendendo a Bíblia e entregando a Bíblia para aquela pessoa, para aquele rapaz que queria que Deus falasse com ele. O que está acontecendo, infelizmente, na igreja brasileira hoje? E isso é a realidade. É lamentável, mas é a realidade. Muitas pessoas esperando em alguém. Deus vai falar comigo através do profeta, através do fulano de tal, através do cicrano, mas para cá, infelizmente, muitos não vão. Isso é algo que é triste, né? É triste, mas é a realidade. A gente busca sempre ouvir algo de Deus por alguém, mas não busca ouvir do próprio Deus. Então, eu sempre vou bater nessa tecla da importância da gente ler a palavra, da gente meditar na palavra, da gente se debruçar nessa palavra. Voltando aqui para a nossa lição, então, se você está gostando desse conteúdo, deixa o teu joinha, é muito importante também o teu like, deixa o teu like. Se você achar interessante compartilhar o nosso canal para os teus familiares, para alguém da tua congregação, eu me sinto também muito lisonjeado se você fizer isso por nós. Graças a Deus está chegando muitos irmãos, muitas irmãs, está chegando no canal, a gente tem alcançado muitas vidas e eu fico muito grato por isso. E você pode me ajudar, é um apelo aqui que eu faço para você. Você pode me ajudar compartilhando o canal, divulgando o canal para os seus amigos da igreja, familiares, para que juntos possamos fazer essa comunidade crescer cada vez mais, tá bom? Posso contar com a tua colaboração? Posso ou não posso? Bota aqui nos comentários. Pode contar comigo, irmão Edivaldo. Tamo junto. Olha aí. Terceiro tópico, o tempo do fim. Um protótipo do anticristo. Em razão de suas características e descrições bíblicas, Antíoco é tido por muitos intérpretes das Escrituras como um tipo de anticristo, um líder do fim dos tempos que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. Conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria um cumprimento parcial desta visão, o anticristo, o cumprimento cabal. Então esse Antíoco, ele foi um tipo de anticristo. Ele não foi o anticristo em si, que vai ainda se cumprir, que a gente sabe que está muito breve esse cumprimento, né, dessa profecia do anticristo. Mas esse Antíoco foi um tipo de anticristo que se levantou, como muitos outros se levantaram na história, né, da humanidade. O ponto 2, uma visão atormentadora. Agora aqui é bem interessante. Fica comigo aí, não sai não. Isso aqui é bem interessante para a gente finalizar essa lição de hoje. Por mais espirituais que possamos ser, existem momentos em que as fraquezas nos abatem. Contudo, diz a Bíblia que ele se levantou e voltou aos seus afazeres perante o rei, mesmo sabendo que o rei seria destronado. Daniel não deixou de trabalhar e servir. Isso mostra que o conhecimento do porvir e a escatologia não podem nos levar a uma fuga da realidade e das nossas responsabilidades terrenas. Isso aqui fala quando Daniel teve a visão, né? Quando ele teve essa revelação. Ele ficou abalado, porque foi algo muito forte. E aqui traz essa questão, né? O autor aqui da nossa revista, ele traz essa questão, que por mais espirituais que possamos ser, a gente se abala. Com certeza, a gente se abala. Mas é importante a gente viver na presença do Senhor, se fortalecer na presença do Senhor. É igual a história daquela referência que diz que a casa que foi construída na rocha, pode vir os ventos, pode vir o que vier, ela não cai. Por mais que ela possa balançar, mas ela não cai, porque está firmada na rocha. A importância da nossa firmeza espiritual. Isso é muito importante.
sabendo que somos frágeis, né? A gente é limitado, tem as nossas fraquezas, mas se a gente está firme na rocha, a gente não cai, a gente permanece para a glória de Deus. E ponto 3, humildade e confiança diante do futuro. Ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão, estava além da compreensão humana. O profeta foi humilde em reconhecer que nem mesmo ele tinha todas as respostas. Atitude muito diferente daqueles em nossos dias que parecem saber tudo sobre os eventos escatológicos, inclusive detalhes irrelevantes baseados em especulação. Aqui mostra a humildade de reconhecer que é frágil, né? Nós não somos super-homens, nós não somos super-crentes, nós temos as nossas fragilidades, nós estamos nesse corpo terreno, carnal, né? Somos frágeis, nós temos nossos erros, pecados, nós pecamos. Se eu disser para você que eu não peco, eu já estou pecando, já estou mentindo. Então, a gente precisa ter também essa humildade de reconhecer de que nós não sabemos tudo. Eu costumo sempre falar em sala de aula para os jovens, né, que nem tudo que eu falo em sala de aula vocês é para concordar, vocês é para ter o contraponto. Eu gosto que os jovens pensem, eu gosto que os meus alunos tenham uma crítica, não uma crítica para querer rebater, para querer debater, mas uma crítica para gerar neles um pensamento. A gente é um ser humano, e principalmente cristão, ele tem que ser diferenciado em relação a isso. A gente não pode, tudo que a gente ouvir, tudo que a gente escutar, pode ser até mesmo pregação, ensino, um vídeo como esse, a gente tem que ter uma autocrítica, um pensamento crítico, né? Então, justamente por isso, por reconhecer que eu não sou perfeito, que eu falo isso para os jovens. Às vezes, eles fazem uma pergunta e eu não sei responder. Eu vou dizer para ele uma pergunta, eu vou dar uma resposta errada, se eu sei ou não sei. Não é assim. Então, é muito importante esse ponto final aqui, justamente para a gente reconhecer, principalmente nós professores, né? A gente não está superior a ninguém. A gente está ali aprendendo cada vez mais. E é algo extraordinário. Toda aula que eu tenho a oportunidade de ministrar na igreja, às vezes a gente acha que vai passar alguma coisa e na verdade a gente faz aprender com os alunos, os jovens, as crianças, enfim, independente da faixa etária. Eu tenho certeza que você tem essa experiência. Você prepara uma lição, prepara uma aula e chega lá na aula, Deus age de uma maneira poderosa e você sai aprendendo com os seus alunos. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Se você tem essa experiência, comenta aí que eu quero também conhecer as suas experiências, tá bom? Para concluir, ele diz o seguinte: ao estudarmos os últimos eventos mundiais, de acordo com a revelação das Escrituras, somos tomados pela esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Enquanto isso, vivendo nesse mundo, mantemos nossa responsabilidade social e afazeres. Próxima semana estaremos estudando a penúltima lição desse terceiro trimestre de 2024 na Sala dos Jovens, com o tema Estudo, Oração e as 70 Semanas de Daniel. Eu comecei o vídeo dizendo o seguinte, que se você quiser em PDF a nova revista ou dos jovens ou dos adultos, eu te convido a escolher um desses dois vídeos, que nesse vídeo você vai saber o que deve fazer para receber essa nova revista da Escola Bíblica no quarto trimestre, tá bom? Te espero em um desses dois vídeos, que Deus abençoe, tamo junto e até o próximo vídeo.